Opa! Olha só o Fábio C. Fabinho querido, Edna Barros, Vitorino, Marcelo Vitorino. Olha que saudade que eu tô desse povo, hein? Adriano, buenas noches, Vitorino. Celina, boa noite. Andréia, a Mary, boa noite, pessoas lindas. Que saudade que eu tô, hein, gente? Essa quarentena já deu, fala a verdade. Essa quarentena já deu o que tinha que dar, hein? Pelo amor de Deus, eu tô com uma saudade, rapaz. Tá um vazio, com saudade de vocês. Edson Santos. Olha só quem tá aqui, a Roberta. Ô, querida Roberta. Roberta Aoki. Que legal, hein? Matheus. Beth. O Zinho, queridozinho. Eita. Como é que vocês estão, pessoal? Todos estão bem? Preparados aí para essa semana? Que essa semana aqui vai ser power, hein? Essa semana a gente tem assunto pra caramba essa semana. Nosso último encontro foi sexta-feira, onde nós falamos sobre arquétipos. Como é que foi a aula de arquétipos? O que vocês acharam aí da aula de arquétipos? Serviu para vocês? Não serviram? Alguém pesquisou? Não pesquisou um pouco mais sobre o assunto? Espero que tenham pesquisado e se aprofundado um pouco mais sobre esse universo dos arquétipos, que é muito interessante. E essa semana nós iniciamos hoje com arquétipos e mitologia. Então vamos fazer uma correlação entre o assunto do arquétipos com a mitologia. E aí nós começaremos toda uma semana falando sobre mitologia africana. Então amanhã a gente vai estar falando sobre os orixás. Talvez você já ouviu falar, você até faz homenagem a Iemanjá, mas não sabe nem o que é, né? É muito comum a gente conhecer pessoas assim, que se identificam, se simpatizam, né, com um orixá ou com outro, mas não sabe o que é verdadeiramente, em essência, né? Ouve falar, acha bonito, mas não sabe. Então amanhã nós vamos falar sobre os orixás, mitologia africana. Depois nós vamos falar sobre os mestres ascensionados e os 7 raios que eu tinha prometido. Então estou pagando essa dívida aí que eu com essa aula aí de quarta-feira. Quinta-feira, mitologia hindu na quinta. E na sexta-feira, mitologia grega. Então vai ser uma semana inteira falando sobre divindades. Cara, essa semana é imperdível. Tem assuntos muito legais, né? E espero contribuir aí com o seu conhecimento essa semana sobre as divindades, né? Sobre o universo mitológico, que é tão rico, tão bonito e tão importante para todos nós, se você souber usar o conhecimento sobre a mitologia. Eu tenho certeza que a sua vida se transforma. Então, olha, demos um pontapé super importante. Aliás, a semana passada toda foi um preparo para essa semana. Mas sexta-feira falamos de arquétipos. Se você entendeu arquétipos, se você pesquisou arquétipos, espero que você tenha pesquisado sobre arquétipos positivos e arquétipos negativos, para você lidar melhor com este conhecimento. Eu tenho certeza que a sua vida se transforma simplesmente. Simplesmente. E essa semana a gente vai voar nesses assuntos. Vamos para a nossa meditação e a nossa oração, né? Vamos para esse nosso encontro com a comunhão, esse encontro com Deus, encontro com a sua essência, com o seu mestre, né? Seu mestre interior, o seu mestre divino. Se for o seu merecimento, se for a sua vontade, que você também se conecte com os seres divinos, com as divindades que te acompanham, que você se conecta ancestralmente,
se esse for o seu merecimento, a sua vontade, que assim seja. Né? Então vamos lá. Vamos fechando os nossos olhos, calma e serenamente. Fecha seus olhos junto comigo, nesse momento. Fechando seus olhos, respira, dá uma respirada bem profunda. Segura um pouquinho e solta devagar. Vamos experimentando o silêncio. Mas não somente o silêncio dos nossos lábios. Silencia dentro de você, dentro da sua mente. Desliga o diálogo interno. Só sente. Se perceba. Sinta o seu corpo. Respire profundamente por 3 vezes, inspirando luz e expirando todas as toxinas por 3 vezes, devagar, pausadamente e profundo. Isso. Aproveita esse momento. Aproveita este momento especial de comunhão. Isso. Agora, como todos os dias nós fazemos, um profundo, amoroso, sincero processo de expansão da nossa consciência, onde a nossa consciência é projetada a partir do nosso coração, a partir do nosso cardíaco. E você começa a sentir uma sensação de liberdade plena e absoluta. E você vai crescendo, expandindo, unificando, se tornando um com esta sala, com todo o ambiente, com o ambiente da sua casa, do local que você se encontra nesse momento. Nos integramos com todo o grupo dessa corrente de meditação e de oração. Uma conexão de alma, uma conexão de consciências, com a consciência do Somos Um, com a consciência do Somos Um. Expandimos ainda mais e nos conectamos com a Mãe, com a Grande Mãe, com a Mãe Terra, com a Mãe Natureza. Vamos descendo profundamente até o centro da Terra, do Sol oculto. Nos impregnamos de toda a energia de geração, de criação, de força, de realização, de concretização da Terra, do elemento Terra. Nos conectamos com todos os cristais e pedras, chegando agora nos rios,
nos mares, com todos os povos das águas. E aqui nós já pedimos por misericórdia que sejamos todos purificados por este reino, o reino mineral. Isso. Deixa que o elemento água flua sobre você, que as divindades correspondentes a este mistério purifica a tua alma, o teu espírito, o teu corpo físico, que leve embora tudo aquilo que precisa ir, que já não te serve mais. Expandimos ainda mais agora uma profunda conexão com as árvores, com as florestas, com as matas. Com todas as consciências que coordenam, que dirigem esse mistério vegetal. Os elementais da natureza. Isso. Onde aqui existe a cura, onde aqui existe a sabedoria, aqui existe a força. Nos conectamos agora com os animais, com a consciência de todos os animais, com as suas formas arquetípicas, com os homens, na sua mais pura essência. Somos um agora com todo o planeta, estamos prontos agora para expandir ainda mais, nos integrando com a Lua, com a Mãe Lua, com o nosso Pai Celestial, o Sol, com todos os astros do nosso sistema solar, com todas as estrelas do universo. Nos conectamos integralmente com todo o plano espiritual agora, com os nossos anjos de guarda, nossos guardiões e guardiãs, com toda a espiritualidade, com os mestres, com os cristos, com os Budas, com os engenheiros siderais. Expandimos ainda mais, com tranquilidade e confiança, e expandimos. Alcançamos o campo agora, onde todas as divindades nos recebem, nos preparando para esta semana de conhecimento sobre os mistérios das divindades. E aí você pode ser recepcionado por uma ou por duas. E nós agradecemos profundamente essa experiência, esse encontro. Expandimos ainda mais em busca da grande comunhão, passando pelo plano das leis universais e avistando ao longe um grande portal de luz, portal do 7º plano da existência, da fonte da criação universal. E ali nós direcionamos e adentramos esse grande portal infinito do eterno, do absoluto, de Deus. Permita-se esta comunhão, permita-se esse encontro. Não queira entender, só sinta.
e fique. Isso. Aqui a frequência do mais puro amor. Sinta esse amor radiando. Sinta esse amor te tocando. Sinta a sagrada presença. Criador de tudo que é, de tudo, de todos. O nosso Pai, a nossa Mãe, fonte infinita de misericórdia, amor e bondade. Reunidos que aqui estamos, nós clamamos a sua misericórdia para com todos nós. E o seu amor seja derramado em nossas consciências, em nossos corpos físicos, corpos energéticos, emocionais e mentais. E que toda essa luz manifestada na nossa vida possa trazer a nossa cura, a cura da nossa existência, trazer a cura do nosso corpo físico, a cura das nossas más inclinações, das nossas imperfeições morais. Que essa luz desperte o nosso ser para as verdades da vida, para o amor, para a benevolência, para a verdade, para a humildade, para a simplicidade, para o respeito, para a ética, para a justiça. Que essa luz fortaleça o nosso espírito, fortaleça a nossa mente, fortaleça o nosso coração e as nossas emoções. Que essa luz nos torne pessoas mais conscientes do nosso potencial divino e crístico. Que nós possamos, a partir desse grande encontro, manifestar o ser crístico e o ser divino em todas as circunstâncias e momentos da nossa vida. Que sejamos todos aqui nessa grande corrente que se forma, mensageiros, missionários da luz para o momento de regeneração planetária. E nós agradecemos profundamente esta oportunidade, este momento. Agradecemos a oportunidade de receber a luz divina em nossos corações. E que essa luz reverbere para todas as pessoas que nós amamos, para o nosso lar, para o nosso trabalho, para a nossa vida e o nosso destino. Gratidão, e assim está feito, porque assim já é. Amém. Ai. E
E aí, pessoal, tudo bem aí? Tá precisando disso, hein? Tava precisando disso, hein? Ai, coisa boa. Vamos lá, pessoas maravilhosas que chegaram aí. E agora a gente começa o nosso encontro falando sobre arquétipos e mitologia. Espero que todos estejam bem aí. Coisa boa, né? Coisa boa. Coisa boa. Preparados que estamos? Então vamos lá. Bom, sexta-feira nós falamos sobre arquétipos, um assunto extremamente importante. Caso você perdeu, realmente você perdeu, hein, este encontro falando sobre arquétipos. Essas lives daqui a pouco, logo mais a gente vai começar a subir elas no meu canal do YouTube. Quem perdeu assiste. Mas este tema, este assunto, arquétipos, eu recomendo fortemente que você estude um pouco mais, que você pesquise sobre esse assunto. Eu dei referências de livros para você pesquisar, né? Autores e, enfim, é um assunto assim que vale a pena você se aprofundar um pouco mais. E hoje nós vamos falar sobre os arquétipos e mitologia, né? Outro assunto também super interessante. Então, caso você perdeu, vou resumir para você o que são arquétipos. Arquétipos são imagens, sons, cheiro que você possa sentir, símbolos que ativam no seu inconsciente mais profundo uma série de informações, conhecimentos e desencadeiam em você uma série de reações bioquímicas nos seus neurotransmissores, nos seus hormônios, que a partir somente de você estar diante de um arquétipo, diante de uma imagem, de um filme, por exemplo. Filmes são recheados de arquétipos. Um filme só faz sucesso se os arquétipos que ele propõe a mostrar ali, ele consegue alcançar o objetivo de acessar essas informações arquetípicas. Então você tem o arquétipo do herói, o arquétipo do guerreiro, o arquétipo da mãe, o arquétipo do pai, o arquétipo do milionário, você tem arquétipos da mulher sensual, da sensualidade, você tem o arquétipo, nossa, são tantos arquétipos, o arquétipos da pessoa feliz, também tem o arquétipo da pessoa triste, tem o arquétipo do derrotado, enfim, é uma combinação de arquétipos, o arquétipo da bruxa, né, que todo mundo aqui, a maioria das pessoas aqui sempre gosta desse arquétipo, o arquétipo da bruxa. São arquétipos que estão no nosso inconsciente, modelos mentais, ideais, figuras que estão no nosso inconsciente mais profundo e também está no inconsciente coletivo. Então, poxa, toda vez, como é importante isso. Então eu dei o exemplo aqui dos arquétipos das nações, para você observar quais são os arquétipos, as imagens que você tem na sua casa. De repente você tem imagens que estão inconscientemente te deprimindo, te deixando triste, né? Enfim, e você pode ter arquétipos na sua casa que está te deixando mais forte, potencializando o arquétipo, né, do guerreiro, da alegria, da felicidade, da motivação, da espiritualidade, enfim. Então pesquisem este assunto que é realmente importante. E para falar de mitologia, para que você possa entender de fato o que é um mito, o que é mitologia, você precisa entender de arquétipos, porque os mitos, a mitologia,
se cercam de inúmeros arquétipos. Então não dá para você falar de mitologia, não dá para você falar de orixá, se você não entende de arquétipo. Senão você vai ficar com um entendimento muito raso, superficial e só exteriorizando, pegando o arquétipo que está de fora. Não é o que está fora, é o que está dentro. Se você quiser entender qualquer assunto relacionado às divindades, seja ela de qual panteão for, africano, grego, romano, egípcio, e você não compreender o universo dos arquétipos, você terá um entendimento totalmente superficial, pobre. Por isso que é importante, foi importante aquela sexta-feira, é importante que você reforce este entendimento. E é o que é o mito, né? O mito é uma forma de você entender a realidade a partir de metáforas, a partir de uma história, a partir de um símbolo arquetípico. Então, na antiguidade, né, muito antigamente, né, os sábios daquela época, então eu estou falando coisa para você de 5.000 anos atrás, de 10.000 anos atrás, para que esses instrutores daquela época, pudessem educar o seu povo, direcionar o seu povo, transmitir a eles valores espirituais, transmitir a eles cultura, transmitir a eles o entendimento sobre a vida, sobre a maneira como Deus conduz a humanidade, conduz o universo, qual é o nosso papel no meio de tudo isso, para que esses instrutores, esses grandes mestres do passado pudessem trazer este conhecimento para o povo. Ele fazia isso através de histórias. Ele traduzia toda a sabedoria universal através de personagens míticos, de divindades. Então você imagina uma realidade, né? Voltemos no tempo aí, 5.000 anos atrás, 10.000 anos atrás. Nós éramos seres muito primitivos. Nós não tínhamos uma inteligência complexa. A ciência ainda não tinha se desenvolvido. Então, como aqueles sábios, aqueles mestres, transmitiriam o seu conhecimento e que ele não se perdesse durante a história? Ele transmitia isso através de uma história mítica, uma história de alegoricamente, metaforicamente, como é que o mundo foi criado, né? E nós temos aqui um exemplo dentro da nossa cultura, por exemplo, e aí eu lembro... Olha o que o Fábio Ser coloca aqui, ó. Acredito que esses símbolos são as verdadeiras pontes para o mundo espiritual. Sim, era a maneira que esses grandes sábios, esses grandes mestres, instrutores, como é que eu pego esse povo que está aqui, como é que eu transcendo ele? Que ferramenta que eu vou utilizar para que eles, naturalmente, eles vão buscar a sua transcendência? Eles entendiam, por isso que o Fábio Ser está colocando aqui muito interessante, porque eles sabiam como é que funciona a nossa mente. Nossa mente, o nosso cérebro, ele tem um lado racional, concreto, muito desenvolvido, e nós queremos entender o como isso aconteceu, que maneira eu posso compreender isso. E quanto mais rude num bom sentido, quanto menos entendimento e conhecimento eu tenho, mais difícil fica para eu entender as coisas abstratas, metafóricas, assim. Então, ele precisava colocar personagens que tinham qualidades humanas e qualidades divinas. Por isso, quando você vê a história daqueles deuses gregos, eles fazem aquelas coisas extraordinárias.
os deuses africanos, a Ogum, com Oxum, com Iemanjá, com Eros, com Afrodite, enfim, são personagens que narram a história do mundo. E nessa história eles vão transmitindo para todos nós conhecimento, sabedoria, vai revelando mistérios, os mistérios atrás dos mistérios. E esses seres mitológicos ajudou muito a humanidade a se compreender um pouquinho melhor e ajuda até hoje. Então, é muito o pessoal, né, que está enraizado na cultura judaico-cristã fala assim, mas essa coisa de mito, de mitologia, né, eu não gosto disso, isso é errado, é coisa do diabo e tal. É que, infelizmente, eles não acessam a sabedoria que tem por trás de um mito da própria Bíblia. Por exemplo, para que você possa entender o Velho Testamento, se você não entender também de mitologia e de arquétipos, você não consegue sequer compreender os 7 dias da criação. Então você vê lá, Deus criou o mundo em 6 dias, não é isso? E descansou no 7º. Poxa, e nessa descrição da criação, né, ali é uma mitologia, ali é uma metáfora. Né? Porque você tem hoje os dados científicos que existiam homens já humanoides aqui no planeta há 2 milhões de anos atrás. Você teve os dinossauros. E quando essa história de Adão e Eva, quando você vem puxando pela cronologia, é a história de 4.000, 5.000 anos atrás. As pirâmides lá foram construídas há 10 mil anos atrás, outros com 5 mil anos atrás. Mas que civilização é essa? Né? Então, o mito, a metáfora dos 7 dias da criação é uma metáfora que você pode colocar ela como as 6 ou 7 eras geológicas, que aí a gente pode fazer um estudo mais aprofundado num outro momento. Também tem uma correlação entre os 6 dias da criação e a gestação do ser humano no ventre da sua mãe. Tem o mito do Adão e Eva. Adão e Eva, por exemplo, Adão e Eva é um ser mitológico, ali é um mito. Ronaldo, como assim? Adão e Eva não existiu? Não, existiu metaforicamente, aquilo é uma metáfora. Então, veja, eu peguei até aqui, olha aqui, o Marcelo Galvão, grande Marcelo Galvão, tinha a figura do Sansão. O Sansão da Bíblia é outro mito, é um ser mítico. Né? Então, eu peguei aqui, eu tô com a Torá aqui e tô com a Bíblia. Então, peguei nas duas, as duas falam a mesma coisa, eu vou pegar aqui só para que a gente entenda o que é um mito. Né? Então, a gente tem aqui, quando Deus cria o homem, né? Durante esses 6 dias da criação, ele fala aqui, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem como nossa semelhança. Façamos. Então, o que é esse façamos? Façamos. Então, Deus não estava sozinho. Quem estava com Deus? Aí você vai na Torá, a mesma coisa. Façamos a nossa imagem e semelhança. Então, Deus não estava só nesse momento quando fez isso. Ele já dá sinais de que existem outros seres divinos na cocriação do planeta e da humanidade, que é isso que nós entendemos. Aí você tem o mito de Adão e Eva. Então veja, quando você vai falar do mito de Adão e Eva, ele vai falar lá de uma serpente que vem e que fala, uma serpente que seduz. A gente sabe que cobra não fala. Alguém já viu uma cobra falando? Uma cobra que aparece... Cobra não fala. Você tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles são expulsos do paraíso posteriormente, né? Então, só esse fato, né, de uma serpente vir falar com eles
existir uma árvore do conhecimento do bem e do mal, o expulso do paraíso, do jardim do Éden. Ali já dá sinais claros que aquilo é uma metáfora, aquilo é uma história, aquilo é um conto que carregado de verdades. Quando você pega a história do Adão e Eva, e você vai fazer o entendimento das raças adâmicas, Adão e Eva representando uma raça, chamada raça adâmica, começa a fazer sentido, né? Depois você tem Abel e Caim. Eu estou aqui com a Bíblia aqui, ó, em Gênesis capítulo 4, que diz assim, ó, no capítulo 4, versículo 16. Caim se retirou Caim matou Abel, né? Lembra que Caim matou Abel? Aí, pessoal, Caim se retirou da presença de Yahvé e foi morar na terra de Nod, ao leste do Éden. Então Caim, né, teve Adão e Eva geraram 2 filhos, Abel e Caim. E Caim matou Abel. Aí Caim ficou com vergonha de Deus e se retirou, ele fugiu da presença de Deus e foi morar na terra de Nod, ao leste do Éden. Caim fugiu, aí Caim conheceu sua mulher, que concebeu e deu à luz a Enoque. Tornou-se um construtor de cidade e deu à cidade o nome de seu filho Enoque. Então, quer dizer que Caim foge e ele já encontra uma cidade. Nessa cidade já existia uma cidade, uma constituição, existia uma civilização, existia várias pessoas, ele conhece uma mulher e tem filho, que é Enoque. E depois vocês pesquisam sobre o livro de Enoque, é um livro de profunda sabedoria. Então, é uma mitologia, é uma maneira alegórica de contar a história da criação do mundo. Então, dentro deste mito de Adão e Eva, é importante que você entenda que nenhum mito, nem este mito de Adão e Eva, nem quando for falar da mitologia africana, que nós vamos falar amanhã sobre os orixás, nem da mitologia grega, não é nada externo, é tudo uma representação do nosso interno. Ah, Ronaldo, mas esses seres não existem? Eles existem. Eles existem. Tem uma dimensão, né, no nosso entendimento aqui, que a gente sempre falou aqui em algum momento, a quinta dimensão, ou a quinta, dentro das hierarquias, né, dos planos da existência, no 5º plano da existência, que são dimensões muito, muito, muito elevadas, tem lá a dimensão das divindades. Então esses seres divinos, essas divindades existem. E se elas não existissem, a partir do momento que o ser humano deu nome, começou a contar uma história, e aí aquilo se pulverizou no inconsciente de todo mundo, este entendimento, com a nossa capacidade, nós criamos. Se não existia, nós criamos essa realidade. Então esses seres existem, eles têm forma, eles têm atuação, né? Eu vou explicar daqui a pouco o que são as divindades. Estou falando agora só o que é sobre mito, sobre mitologia. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nas divindades, beleza? Então existe, né, um plano das divindades. Essas divindades existem. E existe dentro da mitologia, a mitologia de vários povos. Então nós aqui, predominantemente judaico-cristã, nós temos um contato muito forte com as mitologias do Velho Testamento, como Adão e Eva, como Abel e Caim, como Sansão e outros personagens. Nós aqui brasileiros temos uma forte influência também da mitologia africana. Então, o brasileiro gosta muito de Iemanjá, e Iemanjá é uma divindade muito cultuada aqui no Brasil, né? Oxum, Ogum, então são divindades que estão aqui conosco, assim, muito presentes na vida do brasileiro, na cultura religiosa brasileira, que nós vamos falar amanhã sobre isso. Também, dependendo, né, daquilo que você já estudou, existe na nossa cultura, na cultura ocidental, uma influência muito grande
da mitologia egípcia e da mitologia grega. Então, a nossa maneira de pensar é influenciada pela mitologia egípcia e mitologia grega. Embora toda essa sabedoria vem se perdendo, e se perdeu muito pouco, depois que entrou, né, o Império Romano começou ali a divulgar o cristianismo de uma maneira deturpada, no meu entendimento, né, ou pelo menos castrou muita sabedoria ali do cristianismo, a gente começou a perder muito daquilo que poderia ser melhor explorado, né? Olha aqui que o Fabinho dá uma contribuição. Olha, todo mundo pode contribuir aqui, gente. Não consigo ler tudo que se escreve aqui, ó. Uma das funções do mito é fixar os modelos exemplares de todos os ritos e de todas as atividades humanas significativas, por exemplo. Mas você é um poeta, hein, Fabinho? É um poeta, cara. Olha só. Olha o que o cara escreve. Uma das funções do mito é fixar os modelos exemplares de todos os ritos e de todas as atividades humanas significativas, por exemplo. É isso. Através do exemplo das atuações desses mitos, vai fixando padrões de comportamentos culturais, ritos religiosos, enfim. Então, é muito rico você estudar a mitologia. Se você pegar a mitologia hindu, e a mitologia hindu e toda aquela sabedoria influenciou todo o Oriente, então diz a lenda que existiu, né? De fato existiu aqui um continente chamado continente de Atlântida, que é um continente que ele ficava entre ali o sul da Europa e a África e as Américas. No meio desses dois continentes existia um continente chamado continente de Atlântida, que tinha 7 ilhas principais nesse continente e que ele afundou este continente. Diz que nesse continente de Atlântida, esses seres divinos, essas divindades, elas coabitavam conosco, no meio de nós. Então, os deuses, cada ilha tinha os seus deuses que regiam e coabitavam ali. Então, essas divindades, como as divindades africanas, as divindades gregas, eles coabitavam, estavam conosco. Quando esse continente ele afundou, ele submergiu, foi salvo, foi preservado 2 principais culturas, uma que é a raça que dá a inauguração aí, a raça ariana, que se estabelece ali na Índia, e outra no Egito. E a raça ariana que surge ali na Índia com a cultura hindu, né? E ali depois vem todo um desdobramento dessa raça, povoa com sabedoria todo o Oriente. Todo o Oriente, então toda a herança ali da Índia se ramifica para a China e vai tudo lá para essa cultura oriental. E esse conhecimento egípcio nutre toda a consciência ocidental. Então é muito profundo, é muito rico você estudar essas mitologias. E nós vamos aqui, à medida da minha possibilidade, do meu conhecimento, aprofundar essas culturas aí no decorrer dessa semana. Então, é muito interessante, né? Então, a mitologia, antes de entrar no assunto das divindades, a mitologia tem 4 principais funções no homem, complementando aí essa contribuição que o Fabinho trouxe aí para nós aqui, né? Então, a mitologia, todas essas histórias, né, fabulosas, incríveis dos deuses, das divindades, ela tem 4 principais funções. Uma função mística, uma cosmológica, uma sociológica e outra psicológica. Então ela tem 4 grandes influências na nossa vida. Essa primeira, que é a mística ou religiosa, esses personagens, essas divindades sagradas, né, como o próprio nome diz, divindades sagradas, ela, ainda com o que o Fabinho falou ela nos auxilia criando uma verdadeira ponte entre a nossa realidade material e a transcendência do espírito.
Então, essas divindades nos auxiliam na elaboração de pensamentos e sentimentos que transcendem a matéria, que nos conectam com a vida espiritual, com o sagrado, com o divino. Olha que bonito isso, essa função. Mas são 4. Então, além dessa função mística, religiosa, que compõe todo um pensamento religioso e que tem influências até hoje nisso, ela tem a cosmológica, ou seja, ela nos ensinam a como compreender como o universo foi criado. Então essa ideia do período de criação, das 6 eras de criação, ou de eras, sem dar nomes, ou de 7 eras, muitas outras mitologias também se servem desse período de criação, quando Deus criou tudo isso. Então, a mitologia também nos auxilia a compreender como tudo isso aqui foi criado. Ela também tem uma forte função social. Ela ajudou, através daquela mitologia, a organizar socialmente as culturas. Então toda a organização daquela sociedade grega, por exemplo, que é a Grécia, foi a civilização mais evoluída do seu tempo, né? Então a Grécia, naquele lá, 2.500 anos atrás, 2.000 anos atrás, um pouquinho antes de Jesus, e também na era de Jesus, a Grécia era uma civilização extremamente evoluída como sociedade. Ali vem a República, ali vem Sócrates, vem Platão, vem Aristóteles, e todos esses grandes pensadores, eles eram intimamente ligados à mitologia grega. E a mitologia, aqueles seres, aqueles personagens, ajudou a construir todo um pensamento e uma organização social da Grécia. Poxa, olha só a grandeza disso aí, né? E também nas culturas africanas, então, né, naquelas tribos africanas, os orixás, aquela sabedoria ajudou e muito aquelas comunidades, aquelas civilizações a se organizarem socialmente. E não bastando, além do místico religioso, do social e do cosmológico, ela tem uma grande função psicológica, e que é essa que eu proponho que a gente se apegue. O quanto que essas divindades, esses seres míticos e essa mitologia nos auxiliou e nos auxilia até hoje, no suporte emocional, na lida com as nossas questões da vida, com as nossas dificuldades, com as nossas dores, com as nossas preocupações, com os nossos traumas. Tenho certeza que muitos que estão aqui já tiveram experiências com algum orixá, por exemplo, que é o que está mais próximo de nós, da cultura brasileira, que somente pelaquela conexão, momento de oração, momento de devoção sua, com uma divindade desse panteão lindo e maravilhoso que é o panteão africano, aquilo te supriu uma carência, às vezes uma carência de pai, uma carência de mãe, né? Te preencheu, te acolheu. Então já dou uma dica para você, daqui a pouquinho a gente vai começar a falar sobre as divindades. Mas se você não tem pai, você não tem mãe, isso aqui eu aprendi com uma grande mestra que eu sigo, que ela falou isso um dia para nós, eu achei isso muito bonito. Quando a gente não tem pai, ou quando a gente não tem mãe, nosso pai já foi, nossa mãe já foi, ou a gente não se relaciona bem com os nossos pais, ou nós somos órfãos, adote uma divindade como seu pai, como a sua mãe, que ela vai te suprir essa carência. Olha que bonito isso. Poxa, que bonito. Olha o Fabinho de novo aqui. Fabinho, você tá demais, cara. Manda mais contribuição aí que você foi. Aqui, ó. Se você aplicar o mito da caverna nos dias de hoje, você consegue se identificar em que local estamos na escala da nossa evolução quanto seres humanos. Cara, que lindo, Fábio, o Fábio C. Lembra isso aí. O mito da caverna tá num livro da República de Platão. Aqui, ó. Aqui, ó. Platão. Dá para ver aqui, ó, A República. Então, isso aqui é um livro do Platão, que é maravilhoso, e ele conta, né, aqui esse mito, o mito da caverna, que
Ô Fabinho, eu vou toscamente, né, contar esse mito da caverna aqui. A Wilber tá aqui também, entrou aqui agora, né, que conhece o mito da caverna. Se eu falhar contando essas histórias, vocês me ajudam. Mas é uma história que tinha uma caverna e que essa caverna era povoada por seres que estavam lá há muito, muito tempo, e há gerações e gerações e gerações. E existia uma fresta atrás da caverna que entrava a luz do sol. E eles tinham um condicionamento mental tamanho, eles eram condicionados a levar a vida, a viver somente olhando para a parede que a luz do sol projetava. Eles tinham um condicionamento mental tão ferrenho que eles não podiam sair dali. O mundo deles era dentro daquela caverna e assistiam o mundo, viam o mundo a partir daquela fresta de luz que adentrava por uma brechinha, né, por um buraco da caverna, entrava a luz e projetava ali uma luz. E passava, através da projeção dessa luz, tinha um trecho que passava alguns animais, que passava alguns bichos, passava algumas sombras. Então eles viam somente a sombra do mundo. E eles imaginavam que o mundo era só aquilo, e eles ficavam lá vidrados, olhando e imaginando como é que era aquele mundo, porque o mundo deles era aquilo, eles ficavam trancados naquela escuridão. E aí, um desses seres, não conformado com aquela vidinha esquisita que eles levavam, sai da caverna, ele vai com muita luta, se desafiando todos os paradigmas, e era todo mundo contra e tal, enfim, ele sai dessa caverna e ele descobre o mundo real, o mundo que existia fora da caverna. E ele se deslumbra com tudo aquilo, ele fica encantado com toda a beleza que tem, com o verde, com o sol, com a lua, com as estrelas, com os animais. E ele volta para contar tudo que ele viu e chamar todo mundo para ir ver, só que ninguém acredita nele. Todo mundo pensa que ele é louco, que ele está viajando na maionese, que ele é ele está fantasiando a realidade, que ele é um sonhador, e ninguém acredita nele, todo mundo continua, escolhe, decide ficar ali ainda, olhando ficar vivendo dentro daquela caverna e olhando só para a sombra do mundo, e não para a realidade que existe fora da caverna. Isso é uma metáfora, né? Isso é um mito, é o mito da caverna. Isso foi escrito há 2.400 anos antes de Cristo. E será que esse mito não serve para os dias de hoje? Então, o mito da caverna é mais ou menos isso, né? Se minha memória aqui não estava preparada para falar o mito da caverna. Então mas é mais ou menos isso, né? O Fábio, a Wilber. É mais ou menos isso o mito da caverna, né? Ou não? Né? Então, esses mitos eram uma maneira de contar uma história mitológica com personagens para o despertar das pessoas. Então ele tinha, né, essas influências, então, mística, cosmológica, sociológica e psicológica. O psicológico é assim, é através de uma história, através de um mito, através dos personagens, você ajudar o ser humano, a humanidade, a ele se libertar de tudo aquilo, né? E acessar todo aquele conhecimento e encontrar todos aqueles personagens dentro de si. Essa é a grande confusão que o pessoal faz, viu? Na minha opinião. O mito não está fora. O mito está dentro de você. A divindade está dentro de você, que é esse assunto que eu gostaria de entrar agora. Mas precisamos falar agora sobre as divindades para prepará-los para os próximos dias. Só que o tempo só restam 5 minutos. Para não falar corrido de um assunto tão importante, será que eu posso fechar esta live e abrir outro em seguida? Pode ser? O que vocês acham?
ou a gente deixa para falar das divindades só amanhã a gente emenda? Eu acho que era importante a gente falar um pouquinho, eu prometo que vai ser breve, vou falar aqui 15 minutos no máximo sobre o conceitual que é uma divindade, para que você possa entrar nos outros dias com esse entendimento um pouco maior. Pode ser? Então a gente fecha isso aqui rapidinho, a gente entra e a gente mata esse assunto. Prometo ser rápido, ser breve, tá bom? Então beleza, então vamos lá. Tô fechando aqui, tá bom? Beijo.